Olá, muito boa tarde para todos vocês. Eu sou Karina Zasnikoff e você está assistindo o Isto é ao Vivo, o programa que traz as principais notícias do momento na internet e nas redes sociais. Você pode nos acompanhar diariamente em duas edições, uma às 11 da manhã e uma às 4 da tarde, ao vivo para você. É só acessar as páginas da Isto é, no Facebook, no YouTube ou no Twitter. Além disso, você acompanha toda a nossa programação direto aqui na home istoé.com.br, aí no seu computador ou no seu celular, onde você estiver. A gente conta, é claro, com a sua participação. Use a aba de comentários aqui da nossa transmissão pelo Facebook para mandar suas dúvidas e opiniões sobre os principais assuntos do dia e também para participar das nossas entrevistas. Se por acaso você fizer seu comentário aí, tua pergunta fora aqui da aba, é só usar a hashtag Isto é ao Vivo para a gente poder acompanhar. Te convido para participar de um bate-papo que eu tenho hoje, já que o nosso programa conta com a participação do professor, doutor em Direito, Carlos Henrique Oliveira, que já está aqui comigo. Muito boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Prazer de estar aqui com você, com a participação dos internautas. Muito obrigada. A gente vai falar sobre o assunto da semana, que é a reforma tributária, e aí ele vai poder dar todas as informações para a gente e também tirar a dúvida de vocês. Antes de mais nada, vamos aos destaques da tarde desta quinta-feira, 12 de setembro. Vou voltar aqui para você com os destaques. A gente vai falar sobre o nosso governo e tem um dado muito importante hoje, já que apenas 7% dos deputados e dos senadores abrem mão daquele recurso que é o auxílio para a moradia. Detalhes na matéria. Também o Mato Grosso do Sul decreta emergência e pede ajuda federal contra os incêndios no Pantanal. A CPI de Brumadinho pede indiciamento de presidente e diretores da Vale. E ainda o Ministério da Saúde antecipa a campanha do combate do Aedes aegypti. Eu trago também para você uma notícia sobre o estado de saúde de Bolsonaro, já que ele reassume o cargo aí na sexta-feira, e a viagem a Nova York também já está mantida. O boletim você acompanha já já. Obrigada para quem já está chegando por aqui. Vamos dar oi para quem está aqui: Romildo Vaz, Gisele da Silva, tudo bom? Tudo jóia, Gisele. A Juliana Pelizon, Vanildo Vaz também já está por aqui, Chico Pitó. Por favor, vão chegando e vão comentando aqui comigo as notícias. Daqui a pouco um bate-papo sobre a nossa reforma tributária, que é o assunto da semana, e todas as suas dúvidas a gente vai tirar aqui na nossa entrevista. Antes de mais nada, eu trago uma notícia sobre os nossos congressistas, já que as eleições do ano passado proporcionaram a maior taxa de renovação do Congresso Nacional dos últimos 30 anos, em torno de 50%, mas não interferiram em algumas práticas tão combatidas pelos novos parlamentares durante a campanha. O auxílio moradia concedido por ambas as casas é um exemplo disso. Só 7% dos deputados e senadores, 43 de um total de 594, abrem mão atualmente do uso do imóvel funcional ou de repasses em dinheiro para pagar noites em que eles ficam em Brasília. O custo desses auxílios mensais previstos em lei já passou de R$ 4.600.000 de fevereiro a agosto. Ao menos 21 milhões ainda são gastos anualmente com a manutenção dos 504 imóveis funcionais do Legislativo Federal. São 411 parlamentares hoje que usufruem desse direito e outros 119 recebem até R$ 5.500 para ajudar nas despesas com hospedagem. A Câmara nem sequer exige uma comprovação do uso da verba. Nesse caso, no entanto, o deputado tem descontado lá no auxílio o imposto de renda, que reduz um valor em 27%. Ele passa de R$ 4.200 para R$ 3.100. Já no Senado, o modelo aceito é só via reembolso. O senador paga uma conta de hotel e aí apresenta a nota fiscal e recebe o ressarcimento.
Com um patrimônio declarado de 23 milhões de reais, o senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, que era deputado na legislatura passada, é um dos 5 que recebem auxílio moradia do Senado. Pacheco afirmou que, tratando-se de um direito legalmente previsto, ele pode ser exercido especialmente para quem mantém o seu domicílio em um outro estado, no estado de origem, no caso dele, Minas Gerais, e que não possui um imóvel em Brasília. Além de atender a deputados e senadores milionários, já que 28 dos que recebem em espécie têm mais de 2 milhões de reais em bens, o benefício também é usado por quem tem imóvel próprio em Brasília. É o caso do deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, dono de um apartamento de 200 mil reais na capital federal, segundo a declaração feita ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele não respondeu à nossa reportagem. Tanto Pellegrino como Pacheco recebem um salário mensal de R$ 33.700. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eles estão entre os trabalhadores com os mais altos rendimentos do país. Apenas 1% dos brasileiros recebe mais de R$ 27 mil por mês. Para o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, o salário permite a qualquer parlamentar pagar seus próprios gastos com hospedagem em Brasília. Assim como a maioria dos deputados e senadores, ele passa 3 noites apenas, em média, lá na capital federal. E ele afirmou que a conta fica em R$ 2.200, mais ou menos, num flat que é bem próximo ao Congresso. Ele disse: "Eu recebo um salário líquido de R$ 21 mil, dá para pagar." Valdir é um dos 43 parlamentares federais que abriram mão do auxílio moradia e também do uso de um imóvel funcional. Como ele, há outros 5 do PSL. Os demais recebem algum tipo de benefício. De todos os partidos, o Novo foi o único a emitir uma resolução nacional que impede os seus mandatários de usufruir de tal auxílio. Até maio, Alexis Fontaine, de São Paulo, era o único da bancada a pedir reembolso. Ele disse que tomou essa decisão com a consciência tranquila de que não infringe qualquer regra legal ou determinação partidária. Ele disse também que sempre foi pautado pelo respeito ao dinheiro público, tendo economizado 51% da verba de gabinete no primeiro semestre desse ano. Na avaliação do cientista político David Fleischer, americano que vive em Brasília desde 1972 e que é professor emérito da Universidade de Brasília, o auxílio moradia e o imóvel funcional não são mais justificáveis, já que deputados e senadores têm salários altos. Ele também diz que as medidas são reflexo de um tempo que já não existe mais, quando as mordomias eram usadas justamente para agilizar a transferência e a contratação de funcionários de outras regiões do país para a capital federal. Ele disse que quando políticos dos Estados Unidos ou da Europa vêm aqui, eles ficam assustados com essas mordomias. Eles têm que pagar as suas próprias passagens de avião, alugar a moradia e não existe isso, foi o que ele disse. Já construídos nos anos 1970, quando Brasília tinha cerca de 500 mil habitantes apenas e uma infraestrutura hoteleira precária, bem distante da atual, que é de 3 milhões de pessoas morando e é também a terceira maior do país em população, os apartamentos funcionais foram uma saída encontrada pelo Congresso para oferecer moradia lá na capital aos políticos de fora. Todos praticamente eram de fora. O professor emérito da UNB, José Carlos Córdova Coutinho, que mora na capital há mais de 50 anos, afirma que os imóveis foram úteis no passado, mas que hoje não fazem mais sentido, que é um privilégio descabido em 2019, de acordo com o urbanista. Ele afirmou que Brasília é hoje uma cidade muito bem equipada, tem uma rede de hotéis vasta, muitos apartamentos, e que então não haveria justificativa para manter esse privilégio. Ele disse que isso vale para toda a administração pública, não só o Poder Legislativo. De acordo com o Ministério do Turismo, Brasília tem hoje 279 estabelecimentos para hospedagem, dos quais 182 são hotéis e há cerca de 4 mil leitos disponíveis na cidade. Já os imóveis funcionais ficam na região do Plano Piloto, uma das mais nobres de Brasília, e tem em média 220 metros quadrados, mas alguns chegam a ter 300 metros quadrados. Eles têm 3 quartos, 3 banheiros, escritório, cozinha, área de serviço, copa e despensa, além de uma dependência completa para empregados domésticos. Coutinho diz que apartamentos na região, a depender do estado de conservação, podem chegar a valer até 3 milhões de reais. Para ele, em um momento em que o governo
apregou aí o corte de gastos, né? Nós vamos falar sobre isso. A venda desses apartamentos seria um bom exemplo para a população. É o que pretende aí o mais novo projeto de lei apresentado no Congresso para colocar à venda o patrimônio de imóveis da União. Ele foi elaborado pelos senadores Márcio Bittar, do MDB do Acre, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e o texto autoriza a venda dos 502 apartamentos à disposição de deputados e senadores. Para Márcio Bittar, se na época fazia sentido, deixou de fazer faz tempo. Ele diz que é um absurdo, que tem manutenção, tem reformas que são necessárias de tempos em tempos, e ele questionou por que a Câmara e o Senado têm de cuidar de imóvel, centenas de fogões, geladeiras, colchões, camas e etc. Está aí uma sugestão desse projeto de lei para que mais dinheiro seja arrecadado. Eu trago para você agora uma outra notícia. O governo do Mato Grosso do Sul, ele decretou situação de emergência por causa dos incêndios florestais que devastam principalmente o Pantanal, um dos mais importantes ecossistemas brasileiros, considerado um patrimônio natural mundial. Até esta manhã, o fogo havia consumido 1 milhão de hectares, segundo uma estimativa do IBAMA. O decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja foi publicado no Diário Oficial de hoje e tem o objetivo de garantir recursos e apoio do governo federal para combater as chamas que avançam sem controle aí por áreas rurais em 9 municípios da região. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, eles apontam que o número de incêndios de janeiro até setembro desse ano mais do que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Os números subiram de 1.902 incêndios para 6.301 incêndios. O município de Corumbá, no Pantanal Sul, assumiu a liderança no ranking nacional de queimadas com 1.834 focos este ano, 634 só neste mês. Nas últimas 48 horas no estado foram 397 novos pontos de fogo. 90% deles são criminosos, de acordo com o secretário Jaime Verruc, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. O fogo ele se concentra nos municípios ali da região, que são Corumbá, Aquidauama, Anastácio, Bonito, Miranda, Bodoquena, Ladário e Porto Murtinho, todos na região do Pantanal e do Parque Nacional Serra do Bodoquena. O decreto considera o mês de setembro como um dos mais críticos para incêndios florestais em razão da estiagem de quase 60 dias e também a baixa umidade do ar, já que os alertas de ondas de calor no estado são frequentes e eles têm alto risco aí para a população. Conforme o governo estadual, inclusive, houve um aumento expressivo no atendimento em unidades de saúde por doenças relacionadas à qualidade do ar. A situação de emergência vigora por 180 dias e autoriza a mobilização de toda a estrutura do estado em ações de resposta ao desastre. O governo pode convocar voluntários para reforçar o aparato oficial. Segundo o secretário Verruc, o número de focos sofreu alteração drástica nos últimos dias e o fogo se expandiu muito rapidamente. O Corpo de Bombeiros deslocou 200 homens, inclusive militares que estavam de folga, para as frentes de combate às chamas, mas espera ainda por reforço em pessoal e equipamentos do Ministério da Integração Regional e do Exército. Foi pedido também apoio operacional às empresas de celulose e entidades ligadas ao agronegócio. Hoje, o governo estava à espera da chegada de aeronaves pedidas ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, órgão do Ministério, para se juntarem aí aos 2 aviões que já estão lá na área. O comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fernando Carminati, sobrevoou a região durante 6 horas na tarde de ontem e constatou que os focos de maior gravidade estão na região do Pantanal e nas bordas, abrangendo aí os municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá. Ele contou que o piloto foi obrigado a operar a aeronave por instrumentos devido à fumaça muito densa. O fogo mais intenso consumia matas da reserva particular do Patrimônio Natural, Estância Caimã, um polo de turismo ecológico importante do Pantanal e que desenvolve projetos de preservação da fauna.
Um avião agrícola é usado no combate às chamas. As queimadas lançaram uma cortina de fumaça sobre a capital Campo Grande e os pilotos que usavam o aeroporto internacional também precisaram recorrer à ajuda de instrumentos por conta da falta de visibilidade durante toda esta manhã. Uma situação triste, né, no nosso país, de mais um incêndio lá na região do Pantanal. Eu vou trazer aqui uma notícia que foi esperada por quase 6 meses, né? Já que o relatório, deixa eu carregar aqui para você a imagem, da CPI de Brumadinho, foi anunciado hoje, e o relatório final aí da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que apura o rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho, ela pediu o indiciamento do presidente da mineradora, que à época da tragédia era Fábio Schwartzman, e também da diretoria da multinacional brasileira por homicídio com dolo eventual, em que se assume o risco de matar por 277 vezes, que é o número de mortos e desaparecidos do desastre de Brumadinho, que aconteceu em 25 de janeiro desse ano. O texto foi lido em uma sessão e aprovado por unanimidade. O relatório afirma que a Vale sabia que a barragem operava com um fator de segurança abaixo do previsto pelas normas internacionais do setor. Conforme a CPI, o fator de segurança da barragem era de 1,09, enquanto o mínimo admitido era de 1,30. O texto diz ainda que a mineradora não deu a atenção devida à entidade de água, à entrada de água, na barragem de Nascente, que é próxima à represa. O relator da CPI, deputado André Quintão, do PT, afirmou durante a leitura do relatório que ocorreu cegueira deliberada da Vale. Houve ainda, segundo o documento, uma omissão consciente e voluntária de medidas de segurança por parte da Vale e da Tuvsud, empresa que prestava consultoria e que emitiu o laudo de estabilidade da barragem. A CPI durou aí cerca de 6 meses. O relatório tem aproximadamente 340 páginas. Foram realizadas 31 reuniões e prestados 149 depoimentos. Esse pedido de indiciamento será agora enviado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez, decide se encaminha à Justiça essa solicitação. A Vale ainda não se posicionou sobre o relatório e, até o momento, foram confirmados 249 mortos no rompimento da barragem. Ainda outras 21 pessoas ainda estão desaparecidas. Nós não tivemos ainda o posicionamento dos demais citados aí nessa decisão. Apenas atualizando a situação do nosso presidente, ele deve reassumir a partir de amanhã a presidência da República, foi o que afirmou o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, hoje pela manhã. Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, aqui em São Paulo, e ele passou por uma cirurgia que foi realizada no domingo para correção de uma hérnia incisional. Segundo o Rego Barros, no entanto, a decisão pode ser revista se for necessário. Ele disse o seguinte: se nós identificarmos com a equipe médica algum inconveniente para que o presidente da República exerça o seu cargo com efetividade, nós vamos entender naturalmente que possa haver aí uma postergação. O porta-voz disse em coletiva de imprensa hoje de manhã essas afirmações e até hoje quem estava no exercício da presidência ou ainda está até o fim dessa decisão é o general Hamilton Mourão, vice-presidente. Rego Barros confirmou também que está mantida a viagem do presidente para Nova York, onde Bolsonaro vai falar na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Sobre a recuperação do presidente, o boletim médico que foi divulgado hoje, ele traz as seguintes informações. O presidente permanece com a sonda nasogástrica, dá para ver aí pela imagem, com alimentação diretamente na veia. Segundo o documento, ele tem uma evolução clínica favorável, sem dor, afebril e com uma recuperação progressiva dos movimentos intestinais. Bolsonaro, ele está mantendo a fisioterapia respiratória e motora e também as visitas a ele continuam restritas.
Durante a coletiva, o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antônio Macedo, disse que os exames clínicos do presidente estão estáveis e que a sonda nasogástrica deve ser retirada entre hoje e amanhã. O presidente, inclusive, nessa manhã, ele se manifestou por meio do Twitter, tem aqui a imagem para você, agradecendo a equipe. Ele disse: uma foto, 2 mitos. Mito 1, chefe da equipe que salvou a minha vida em Minas Gerais, Dr. Luiz Henrique Borsato. E mito 2, quem salvou a minha vida em São Paulo, Dr. Antônio Luiz Macedo. E ele brincou no centro, apenas o presidente da República, Jair Bolsonaro, que sem os dois e Deus não teria vida. O presidente, o porta-voz, foi questionado também, é um assunto que a gente vai trazer agora, sobre se o presidente acompanhou aí ontem as notícias da demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marco Cintra, e o porta-voz da Previdência foi evasivo. Ele afirmou: o presidente acompanha por meio de seus assessores assuntos primordiais para a concepção da presidência da República. Nós trouxemos hoje de manhã as notícias aí da saída de Cintra e também de tudo que está acontecendo tanto na Câmara como no Senado com a questão da reforma tributária. E justamente sobre isso que eu converso agora com o professor Carlos Henrique Oliveira, que já está aqui comigo. Ele que é doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social lá pela USP, também especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade de Modena e Reggio Emilia, lá da Itália, e que está aqui para tirar as nossas vidas, nossas dúvidas. Tirar as não chega tanto. Já pensou? Não chega tanto. Para solucionar as nossas vidas, né? Tirar nossas dúvidas. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui. Boa tarde, Karina. É um prazer estar aqui com você novamente, com todos os internautas que nos acompanham. Estou à sua disposição. Temos aqui já alguns questionamentos, daqui a pouco eu vou ver o que o pessoal está falando por aqui. Mas acho que, para começar o nosso bate-papo, é interessante a gente ressaltar o que já anda tramitando, né? Nós trouxemos hoje de manhã posicionamento de Rodrigo Maia na Câmara, alguns posicionamentos do Senado. Essas propostas que estão tanto na Câmara como no Senado, no que elas são parecidas e diferentes? Olha, antes da gente entrar especificamente nesse tema, Karina, se você me permite, eu gostaria de dar uma contextualizada. Sim, muito importante a gente entender o porquê que esse tema surge tão fortemente logo após ou ainda em curso a reforma da Previdência. Inegavelmente, o país passa por um momento complicado. Tá. Existe um descompasso entre o que o país arrecada e os seus gastos. Isso foi identificado primordialmente na questão da Previdência, onde os recursos que eram recebidos para custear o sistema de Previdência e de Seguridade Social não eram suficientes. Tá. Em função disso, como todos sabemos, passou já na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência, que tramita agora no Senado em vias de aprovação. Sim. Somente a reforma da Previdência não vai ter a capacidade de resolver os nossos problemas estruturais. Os nossos problemas estruturais, eles transcendem a simples diminuição de gastos da Previdência. Tá. O país, para voltar a crescer e com isso até melhorar a questão previdenciária, ele precisa ter uma atividade econômica maior. E é nesse sentido que surge a reforma tributária. E essa reforma tributária, ela tem, por um lado, a necessidade de não diminuir a fonte de recurso do Estado. Sim. Nós temos um problema de déficit, nós temos um problema de necessidade de recursos. Uhum. Só que, por outro lado, o sistema tributário brasileiro atingiu um ponto de perda de eficiência. É muito caro, é muito complexo. A atividade empresarial ela é punida não só por ter que arcar com o pagamento do tributo, mas também em ter um ônus para o cálculo do pagamento desse tributo. São vários, né? Muito pulverizado. Exatamente. Né? Então, uma legislação complexa, uma legislação que obriga o contribuinte a ter que cumprir muitas obrigações chamadas acessórias para que ele possa cumprir a obrigação
principal, que é pagar, vários entes federativos, estados que tributam, municípios que tributam, a União que tributa, e em cima disso surgiu a necessidade, identificou-se a necessidade dessa reforma tributária. Simplificação, segurança jurídica e manutenção da arrecadação. Tá. Indo agora diretamente para a sua pergunta. Existem hoje duas reformas que estão postas. Uma proposta de emenda constitucional de número 110, que tramita no Senado, e uma proposta de emenda constitucional de número 45, que tramita na Câmara. Essa proposta de número 110, que tramita no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovada, e ela tem como autor, como mentor, o deputado Rauli. Essa proposta, ela visa unificação de 9 tributos, federais, estaduais e municipais. Tá. Em paralelo, na Câmara dos Deputados, existe uma proposta, essa da PEC número 45, que é capitaneada pelo CECIF, pelo economista Bernardo Api. Ok? Então, essa proposta, ela já unifica uma quantidade menor de tributos e ela visa, basicamente, a tributação sobre o consumo. Ela unifica PIS/COFINS, ICMS e ISS. Ok? Tributos federais, estaduais e municipais. Tá? Então, basicamente, que são essas... aquele imposto único que ficaria sobre os dois são chamados de IBS, provavelmente, né? ou pelo menos tem a alcunha de IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso é muito assemelhado ao que existe no exterior, o Imposto de Valor Agregado, o IVA. E aí, quer dizer, esses impostos seriam todos somados, claro, o imposto seria maior, mas a facilidade seria uma grande vantagem? Você foi muito precisa. Se ele unifica os tributos, ele nada mais é do que somar esses tributos. Então, ao invés de a empresa recolher o ICMS para o Estado, recolher o PIS/COFINS para a União, recolher o ISS para o município, ela vai recolher um único tributo. Esse tributo vai ser administrado por um comitê gestor e esse comitê gestor vai repartir o produto dessa arrecadação entre os entes federativos. Então, a grande vantagem é a simplificação. Tá. E aí, no que elas diferem? Há diferença entre essas propostas? A diferença, além da quantidade de tributos envolvidos, o que é importante o nosso amigo, a nossa amiga entender é que a proposta que tramita no Senado, ela já passou por um processo político maior. Se na essência a gente pode dizer que as duas propostas se assemelham, a grande diferença que existe é que a proposta do Senado passou por um processo político que já trouxe alguma convergência, que já trouxe alguma inovação, que já trouxe algum acomodamento das propostas originais. A proposta da Câmara, ela está iniciando um processo de discussão. Qual a diferença fundamental? A proposta que tramita no Senado, ela já foi um pouco flexibilizada. Ela respeita algumas características do sistema tributário que nós temos hoje, que é algumas vantagens tributárias, algumas isenções, algumas zonas francas, alguns creditamentos, ou seja, ela carrega dentro dela já uma acomodação, uma convergência com o sistema tributário atual, que é a proposta que tramita na Câmara, um pouco mais virgem, diríamos assim, tá. Não ostenta. Agora, a gente tem um objetivo claro do governo, é claro, eles querem eles estão buscando medidas, é lógico, para diminuir o custo, aumentar a arrecadação e tentar reequilibrar a economia. Qual é a prioridade do governo federal, né? A gente tem essas duas medidas em andamento e houve também uma grande discussão acerca da criação de um imposto único, do surgimento de um novo imposto, né? E tudo isso foi realmente muito desestabilizado ontem com a questão da saída do Sintra, de alguns posicionamentos, inclusive do próprio presidente, de outros. Na tua avaliação, qual é a real intenção
do governo federal com essa proposta e o que a gente deve esperar daqui para frente? Aí nós precisamos fazer uma análise que eu não fiz para a gente estar melhor contextualizado. Tá. As duas propostas que tramitam hoje visam basicamente a tributação sobre o consumo. Sim. Tá? Tá. Tributar é transferir riqueza do particular para o Estado. Isso é um conceito de tributação. Tá. O legislador escolhe um signo de riqueza, escolhe um fato denotador de riqueza e quem gera essa riqueza é o particular e ao gerar essa riqueza, esse particular demonstra uma capacidade contributiva. Então o que o Estado faz é retirar um pouco dessa riqueza que o particular produziu para que ele possa realizar as suas atividades, realizar aquilo que a Constituição determina e, em grande medida, devolver para o próprio particular por meio do serviço público, por meio da existência do Estado. Sim. Bom, dentre essas riquezas, se a gente dividir em 3 grandes grupos, a gente teria a renda, o consumo e o trabalho. Tá. A renda, como todos sabem, é o imposto sobre a renda. O consumo são todos esses impostos que tramitam nas duas propostas que eu já mencionei. Sobre o que você consome. Exatamente. E sobra ainda o trabalho na acepção da Previdência. Por isso que eu fiz o link com a reforma da Previdência no começo da nossa conversa. Então, veja bem, o governo, muito atento à questão da necessidade do fomento da atividade econômica, da necessidade do incentivo da criação de novos postos de trabalho, de novos postos de emprego, viu dentro dessa necessidade na verdade, ele viu uma possibilidade. A diminuição do custo da contratação de um trabalhador por meio da diminuição do tributo incidente sobre a folha de pagamento, que ele pagaria, tá? Que serve para custear a Previdência. Só que, ao diminuir esse tributo, ele precisaria de uma outra fonte de custeio, porque senão anularia-se a reforma da Previdência, que ainda está em vias de ser concretizada. É nessa necessidade de suprir o recurso que seria afastado pela diminuição do encargo sobre a folha, que o governo, por meio do ex-secretário da Receita Federal, vislumbrou a possibilidade da criação, da recriação da CPMF com outro nome, o nome que se queira dar, mas na verdade um tributo que incide sobre a movimentação financeira. Sobre tudo aquilo que a gente leva para o banco. Tá. E é isso que o governo está fazendo numa outra reforma. Então, disse que o governo elabora, não foi apresentado ainda, mas uma outra reforma que não seria específica na tributação sobre o consumo. Ele vislumbra alterar a relação da tributação sobre a folha, a tributação sobre o consumo, mas só no nível federal, e a tributação sobre a renda, fazendo alterações pontuais no imposto sobre a renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, seria uma terceira reforma, pouco mais ampla. Tá. Bom, tudo isso é ainda complexo e está no ar para a gente, porque ela ainda pode ressurgir. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui do Miro Mota, que ele fala o seguinte: Dr. Carlos, o senhor concorda que o ex-secretário da Receita Federal, que queria recriar a CPMF, sabia muito bem que este imposto é punitivo para toda a cadeia produtiva, população em geral, e queria com certeza bater de frente com as promessas feitas pelo presidente durante a campanha no ano passado de não aumentar a carga tributária. Eu acho que a tua visão, inclusive sobre o presidente Bolsonaro, é muito interessante, né? O que você pode concordar ou discordar aqui dessa pergunta do Miro? Olha, Miro, o que eu entendo é o seguinte, a gente não pode deixar de emprestar um valor no sentido de que o governo procure alternativas para a criação de emprego. Isso é uma necessidade premente do país.
o emprego é um pacificador social, o trabalho é um pacificador social, ele gera renda, ele aumenta a demanda por produtos das empresas e com isso a economia apresenta um crescimento. O grande problema é a gente identificar qual seria a melhor maneira de realizar essa tarefa. É importante, Karina, nós diminuirmos a tributação sobre a folha? Sim. Só que a recriação de um tributo com alta regressividade, para os amigos entenderem, regressividade é uma característica do tributo que diz que os que têm menos capacidade contributiva é que mais pagam por aquele tributo. Quer dizer, é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Na verdade, uma anomalia sistêmica. Tributar sempre gera uma perda para o particular. Eu comecei explicando isso. Só que o grande problema é que essa perda não pode, por uma questão de justiça social, recair justamente sobre aquele que tem a menor renda, a menor capacidade contributiva. Tá. Então, a hora que eu crio um tributo, que a movimentação financeira vai ser custeada no fundo, no fim do dia, como se diz, por aquele que compra um produto, aquela pessoa que vai comprar 1 quilo de arroz, uma pasta de dente, um sabonete, vai pagar a mesma coisa de tributo embutido que eu, que a Karina, que a pessoa que ganha o salário mínimo. Isso é injustiça. Entendi. E o tributo que se está unificando, o tributo sobre o consumo, já tem essa característica perversa. Quando eu compro um sabonete e aquela pessoa que ganha um salário mínimo compra um sabonete, os dois pagam a mesma carga tributária. Quantidade de imposto, é verdade. Então, esse problema é um limitador. Tá. Então, nesse sentido, o presidente Bolsonaro, ele já dizia desde a campanha que ele não iria aumentar tributos e que ele não iria recriar novos tributos. Que seria o caso da volta aí de uma CPMF. Que seria o caso da volta né? da CPMF. Ao delegar toda a área econômica, a competência em toda a área econômica por ele dito posto Ipiranga, o ministro Guedes, ao fazer isso, ele praticamente entrega uma carta em branco. O ministro Guedes, claro que com a anuência do presidente, escolhe para secretário da Receita um profissional, um economista, um professor da Fundação Getúlio Vargas, um ex-deputado federal que já no passado propôs e é um forte defensor da criação de um imposto único que tem como base justamente a movimentação financeira. Ao chegar ao governo, o professor Marco Sintra traz a ideia da recriação da CPMF e apresenta essa ideia justamente como substituição da perda de arrecadação da tributação sobre a folha. Com esse discurso, ele, ao que parece, chega até a convencer o ministro da Economia, que apresenta por várias vezes na imprensa essa possibilidade. Sim. Com frases até espirituosas, no sentido de que se for só um tapinha não dói, se for uma alíquota baixa não incomoda todo mundo. E, inclusive, apresenta para a sociedade uma fundamentação para a criação desse tributo, que é justamente, olha, eu vou desonerar a folha de pagamento, que é um tributo que recai principalmente sobre as empresas e é um inibidor da criação de empregos, e vou transferir esse encargo para toda a sociedade. O grande problema é a melhor política tributária? Essa é a grande questão. Qual que é a tua opinião sobre isso? Antes eu vou voltar um pouquinho. Tá. A gente falou sobre desonerar a folha de pagamento, que é defendida também por alguns interlocutores aí do governo como um grande estímulo para o surgimento de postos de trabalho. Qual que é a tua visão a respeito disso? Quando você me apresentou, você disse da minha formação. Academicamente, eu estudei Direito do Trabalho, principalmente porque o tributo que eu gosto são as contribuições previdenciárias, a tributação sobre a folha. Tá. Essa é a minha área de pesquisa, essa é a minha tese de doutorado, é nisso que eu milito com maior interesse.
estudando a tributação sobre a folha de outros países, a gente consegue comprovar que não é direta ou extremamente direta a afirmação de que, ao diminuir a tributação sobre a folha, eu crio postos de trabalho. Tá. Isso é importante. Não sou um grande especialista em economia, mas eu acho que eu posso afirmar com certo grau de certeza que a criação de postos de trabalho depende do nível de atividade econômica. Um empresário, se ele não consegue colocar o seu produto no mercado, se ele tem uma queda de demanda pelo seu produto, não interessa quanto custa contratar o trabalhador. Sim. Ele simplesmente não precisa de trabalhador. Por outro lado, o empresário que tem uma crescente procura pelo bem que ele produz ou pelo serviço que ele presta, para que ele possa atender essa demanda, e a função dele social atender essa demanda, ele vai buscar mão de obra para poder cumprir essa função. Uhum. Então, muito mais do que a tributação, do que o custo de mão de obra, do que o custo da contratação de mão de obra, do que os encargos trabalhistas, o que fomenta a criação de emprego é atividade econômica. E, nesse sentido, é o famoso círculo que se torna virtuoso ou vicioso. Uhum. Quanto mais eu crio emprego, mais as pessoas consomem, mais a pessoa consome, mais necessidade de bens e serviços, mais a empresa produz, mais ela contrata, mais a pessoa consome, e assim começa a andar o ciclo econômico. Hoje nós estamos numa situação, infelizmente, inversa. Okay? De recessão. Exatamente. Então, em que pese a necessidade de tributação da folha ser revista, eu não creio que a criação de um tributo altamente regressivo seja a melhor solução. Tá. Existem outras. Agora, há um grande grupo estudando sobre esse assunto. Há também a comissão lá da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, algumas outras frentes. No que vocês estão querendo apresentar, já sei que a própria Associação Brasileira esteve no cenário, esteve na CCJ, o que vocês propõem a respeito disso? Diante desse cenário que eu acabei de desenhar, embora se reconheça a necessidade de simplificação, a necessidade de atualização da legislação, a oportunidade de se rediscutir o assunto hoje em dia, no bojo da reforma tributária, existem outros estudos, e um em particular é um estudo que eu tenho uma convicção muito grande da certeza. Tá. Academicamente, eu diria que é um estudo que tem uma aderência com toda a principiologia, com toda a ciência por trás da Seguridade Social, do custeio da Seguridade Social, que é a proposta da ABAT, Associação Brasileira dos Advogados Tributaristas. O que prevê, o que ela imagina, como ela foi desenhada? Partindo da constatação da necessidade de simplificação, de diminuição da carga individual da tributação sobre a folha, mas da manutenção da arrecadação, foi desenhada uma proposta que diminui as alíquotas para as empresas, mas aumenta a base de cálculo. Com isso, individualmente, a empresa vai ter uma redução no seu custo de contratação. Tá. E embora não diretamente, como eu disse, eu vou ter sim um incentivo para a criação de novos postos de trabalho, de novos postos de emprego. Uhum. Essa proposta, ela reduz a alíquota da contribuição, hoje em 20%, para 15%, 13% ou 11%. Essa alíquota regressiva, ela é oportunizada para aquela empresa que mais ajuda o sistema. Como ela mais ajuda? Ou é um grande empregador, ou mesmo não sendo um grande empregador, é um grande disponibilizador de trabalho de qualidade. O que seria um trabalho de qualidade? Um trabalho que tem um valor de remuneração maior. Uhum. Então, essa proposta tenderia tanto uma grande empresa de prestação de serviços,
que tem 50, 60, 70 mil funcionários, mas esses funcionários têm um pacote de remuneração menor, um valor de remuneração menor, mas atenderia também uma startup, uma empresa que investe em tecnologia, um escritório boutique de advocacia, um escritório boutique de contabilidade, que tem 5, 10, 15 funcionários, mas todos eles com salários de 10, 8, 7 mil reais. Então, esses empregadores que dão qualidade para o sistema, seja pela quantidade, seja pela efetiva qualidade do emprego que ele oferece, teriam alíquotas que chegariam a 11%, ou seja, praticamente a metade da alíquota praticada hoje. Eu vejo nessa proposta algumas vantagens que são muito interessantes. Primeira grande vantagem: o sistema de seguridade brasileiro, ele tem a idade da Constituição, do jeito que é posto, 30 anos. Em que pese algumas necessidades de reforma que estão sendo atacadas na reforma da Previdência, é um sistema que mantém o seu objetivo quando da visão do constituinte originário. Eu tenho uma assistência social efetiva. Eu tenho um sistema de saúde que é o maior do mundo. Ele pode ter as suas mazelas, mas ele é o maior do mundo. Nenhum sistema de saúde no mundo tem a amplitude do SUS. E nós temos uma previdência que exerce a sua função. O brasileiro se aposenta. O brasileiro médio não tem perda de renda na aposentadoria. Entendeu? Então, existe uma necessidade de preservação de um sistema que está funcionando. Ele precisa de aprimoramento? Sim. O que eu não posso é correr risco de trocar uma base de cálculo que eu conheço, que é a folha de pagamento, por um tributo que existem 8 países do mundo, só um com viés arrecadatório, que é a Venezuela, que infelizmente não é modelo para o nosso país. Lógico, Nós gostaríamos que fosse, mas não é modelo. Então, essa mudança de base de tributação é perigosa na minha visão, e a minha visão ela é embasada, não é minha, ela é muito mais embasada num olhar externo, porque eu acho que é um dever de todos nós aprendermos com os acertos e com os erros dos outros, né? Claro. Só complementando aqui o comentário do Miro, as pequenas e médias empresas são as maiores empregadoras do Brasil. Elas pagam impostos abusivos e são até bitributadas em alguns casos e não recebem nenhum subsídio do governo. É por aí? Então, Sim, não... Miro, veja só, é muito interessante a sua colocação, porque justamente a CPMF vai no contrário da sua afirmação. Ao se criar um novo tributo, as pequenas e médias empresas, as grandes empregadoras, como você bem mesmo diz, aquela que tem a capacidade de fixar o trabalhador próximo da sua casa, que evita deslocamento, uso de malha urbana, custo de transporte, custo de deslocamento, que é muito complicado nos grandes centros e num país de dimensões continentais, essa seria, além de pagar os tributos que ela já tem que pagar quando ela é optante pelo Simples Nacional, ela ainda pagaria a CPMF sem nenhuma vantagem. A proposta que eu mencionei da ABAT, ela tem ainda essa qualidade. Ela preserva, cumprindo expressa disposição da Constituição Federal, ela preserva um tratamento tributário favorecido para a pequena e média empresa. Entendeu? Pode ser o que o Brasil esteja precisando aí nesse momento de recessão, né? Vamos ver. Agora, a respeito da CPMF, vou aproveitar a tua presença. A gente teve ontem uma queda aí na equipe, que foi do Cintra, que o próprio Bolsonaro atribuiu no Twitter presidencial, que foi a insistência com relação a essa CPMF, que ele vinha falando sobre ela desde lá de trás, como uma das bandeiras que ele defendia mesmo. Sai o Cintra, propostas tramitando. O que a gente pode esperar com relação à CPMF? Ela some ou ela ainda paira alguma coisa no ar? Infelizmente, e eu digo infelizmente externando a minha opinião, eu não vejo que houve a colocação de uma parte. O próprio ministro da Economia manifestou por diversas vezes
como eu disse há pouco, a sua simpatia pela recriação desse, com outro nome, com o mesmo nome, mudando um pouquinho a base, mas isso é perfumaria. E ele vislumbra essa criação justamente porque ele tem o objetivo de diminuir a tributação sobre a folha. Ele não pode perder a arrecadação. Então, a menos que efetivamente o governo federal externalize ou um abandono da revisão da tributação sobre a folha nesse momento, ou uma outra alternativa, como, por exemplo, assumir a proposta da ABAT, porque ela não é incompatível com a visão do governo, eu não vejo que exista ainda nesse momento a certeza do abandono da CPMF. Claro que o poder legislativo, que ao final do dia tem a responsabilidade de criar ou recriar esse tributo, tenha por meio da presidência do Senado, por meio da presidência da Câmara, por meio da manifestação de vários líderes partidários, externalizado a antipatia por essa providência, eu ainda não estou totalmente tranquilo e eu vejo um retrocesso muito grande na criação desse tributo. Eu não vislumbro vantagem. Uhum. Se você me permite me estender só mais um pouquinho, Karina. À vontade. Um dos argumentos pela necessidade de revisão da folha de pagamento como uma base de riqueza a ser tributada, muitos manifestam as mudanças que a economia digital está trazendo. Então, muitos dizem que na nova economia, na quarta revolução econômica industrial, que se dizem, na economia digital, os postos de trabalho, a relação de trabalho vai se tornar tão fluida que o trabalho como nós conhecemos vai deixar de existir. Eu, sinceramente, como estudioso, entendo que vai haver um impacto, sim. Entendo que a tributação tem que estar preparada para essa alteração, mas não acredito na extinção do emprego, do trabalho como nós conhecemos hoje. E sim, acredito numa transformação. Isso já aconteceu quando a máquina a vapor foi inventada lá no século XVIII. Então, o ser humano, ele se adapta, é por isso que nós dominamos o mundo, é pela capacidade de adaptação. E o direito vai acompanhar isso. Tá. Então, o que nós temos que ter em mente? Uma forma de tributação que pegue a nova economia. E a proposta apresentada pela ABAT tem essa característica. Por quê? Vamos imaginar um trabalho por meio de uma plataforma. Então, vamos imaginar um trabalho de um transporte por aplicativo que eu utilizo uma plataforma. Hoje, há uma discussão homérica, com decisões em vários sentidos, se aquele trabalhador que usa o seu veículo para atender um chamado de um cliente e o faz por meio de uma plataforma digital, se ele tem alguma relação de trabalho com essa plataforma ou se ele tem uma relação de trabalho com aquele cliente que ele foi buscar, ele é um trabalhador autônomo. É tudo muito novo ainda, né? Inclusive, tudo muito novo. Há na proposta que o governo federal ventilou até uma isenção de tributação, daí para o rapaz que trabalha com o carro, mas aí que ele trabalha para transporte de pessoa. Está tudo muito ainda confuso em termos de tributação e relações trabalhistas. Exatamente isso. Bom, com esse cenário, o que se vislumbrou na academia? Se eu estou preocupado com uma fonte de custeio para a Seguridade Social, uma fonte de custeio para a Previdência Social, eu estou pensando nesse motorista, eu estou pensando nesse trabalhador. Tá. A lei hoje já ostenta uma obrigatoriedade de contribuição para esse trabalhador. Esse trabalhador é o que a gente chama de autônomo. Muitos deles adotaram uma nova sistemática, que é o famoso MEI, né, o microempresário individual. Ele também contribui. O grande problema é, embora ele tenha a obrigação de contribuir, e a cota patronal?
E a outra parte, sendo que o sistema é sempre composto de duas tributações, uma do trabalhador e uma do empregador. Tá. A proposta diz o seguinte: em vez de eu usar a relação de trabalho, até porque é discutível se existe uma relação de trabalho ou não, como fonte de custeio da cota patronal, eu utilizo justamente o percentual que essa plataforma cobra, seja do cliente, seja do trabalhador. Eu utilizo essa base de cálculo porque é riqueza, numa alíquota pequenininha, que não tem a ver com a movimentação financeira, e sim com o produto, a riqueza gerada pela plataforma para custear o sistema. Tá. Esse tributo, dá para a gente visualizar. Dá para visualizar. Esse tributo ele já existe hoje. Ele chama CPRB e ele foi usado como política de desoneração da folha de pagamento no governo passado. Essa política ela não atendeu o objetivo, mas a criação desse tributo mostrou uma potencialidade que, bem utilizada, pode resolver esse problema agora. Então, se eu me colocasse como o dono dessa plataforma, eu não me importaria de contribuir com esse tributo, porque eu não estou estipulando uma relação de trabalho entre eu, dono da plataforma, e o trabalhador, o prestador de serviço. Nem entre eu e o cliente, né? Entre mim e o cliente, entre mim e o trabalhador da plataforma. Então, com isso, eu não permito que a tributação seja usada como alegações nem da criação de vínculo, nem da não existência de vínculo. E deixarei isso para os tribunais competentes, para a relação que vai se estabelecer a partir das decisões da jurisprudência sobre isso. Muito interessante, mais uma proposta que vai ser analisada. Agora a gente tem alguns dias aí, talvez meses, a ideia é que tudo isso tramite durante esse ano, né? Que você, na tua avaliação pessoal, professor, vê aí como sendo o tempo aí dessas decisões? Em quanto tempo a gente deve ter algum posicionamento? Muitos ruídos que que aconteceram nessa semana e também a divulgação de informações deixam a população preocupada, né? Como é que o senhor vê aí os próximos meses? Um colunista de um grande jornal de São Paulo aqui citou uma frase do vocabulário popular que eu acho que se adapta muito ao que foi dito. Hoje nós vivemos um verdadeiro barata voa na questão tributária. Eu acho que essa figura cabe, mas eu acho interessante. O fato de eu estar aqui com você, na presença dos internautas, discutindo um tema tão técnico quanto uma reforma tributária, demonstra para mim que a sociedade brasileira está passando por um processo de evolução, um processo de cidadania, onde nós necessariamente precisamos sim discutir os nossos destinos. Isso não pode ser resolvido num gabinete em Brasília. Nós, população, pessoas comuns, precisamos tomar a rédea da nossa sociedade na nossa mão. E falar de tributação é tomar a rédea da sociedade na nossa mão. Nesse sentido, e respondendo a sua pergunta, eu vislumbro um resto de 2019 de muita discussão. Audiências públicas estão acontecendo. Semana que vem estarei no Senado Federal participando de uma audiência pública, os congressistas discutindo, a imprensa discutindo. Essa conversa tem que ir efetivamente para o ponto de ônibus, para o bar, para o posto de trabalho, para o restaurante, para o refeitório, porque isso é importantíssimo. E aí o cidadão pressionando o seu representante, o seu congressista, demonstrando o seu interesse, assim como o internauta está fazendo aqui com a gente vai chegar na melhor solução. E nesse sentido, a mim, não me importa quanto tempo demore. O que importa é que a sociedade discuta e, a partir daí, efetivamente se torne um cidadão contribuinte. Não só um contribuinte. Contribuinte todos nós somos, porque senão a administração tributária toma todas as providências coercitivas para cobrar o crédito tributário. Ser um cidadão contribuinte é pagar e saber por que está pagando e, principalmente,
cobrar que o Estado utilize bem os tributos que ele cobrou. Que isso volte em benefício da população, né? Perfeito, Karina, é exatamente isso. É exatamente isso. Puxa, que interessante essa visão, porque Obrigado. apesar de toda essa discussão ser muito complexa, inclusive a da reforma da Previdência, né? Para nós jornalistas é complexo, para quem está trabalhando com isso é complexo, mas é interessante saber que trazendo isso, a gente está vendo aí um envolvimento muito maior da população com questões que antes, né, eram simplesmente definidas em outras esferas, né? Exatamente, e eu acho que os políticos que estão capitaneando a reforma da Previdência, o deputado Rodrigo Maia, o senador Alcolumbre, a quem eu faço loas e reconheço a grande iniciativa que tiveram, perceberam que o momento, em função da reforma da Previdência, estava trazendo a população para dentro do debate. E, nesse sentido, estão cumprindo seus papéis de representantes do povo, de presidentes das casas do Legislativo. Eu espero, sinceramente, que o Poder Executivo comece efetivamente a apresentar as suas propostas, afinal de contas, é ele que detém todos os números, todos os números. Quisera eu ter acesso a todos os números que a Receita Federal tem sobre a tributação sobre a folha, porque todas as propostas elas estariam quantificadas, a gente saberia exatamente quais são os efeitos das propostas, mas infelizmente os números não estão disponíveis para todos. Então é importantíssimo que o Executivo, assim como o Legislativo está fazendo, que o Executivo também apresente as suas propostas com transparência e possibilidades de discussão, que é o que a gente precisa. E se vai demorar 4 meses, 5 meses, 6 meses, não há problema. Tá. Não há problema. O país está arrecadando, as coisas estão acontecendo, e só de nós vislumbrarmos uma possibilidade de melhora do sistema já gera um ânimo, e eu acho que isso é importante para a economia. Muito bom, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos. Se quiser comentar mais alguma questão, o Miro está falando o seguinte: doutor Carlos, parabéns pelas suas explicações e posições. Acredito que o senhor vai ter muito trabalho depois da aprovação da reforma tributária. Muito boa sorte. Sou contribuinte e quero de volta os meus benefícios para a população. Também outros comentários por aqui, também das nossas outras notícias. Eu já vou ler aqui as postagens de vocês. O que eu tenho aqui de interessante, que o Miro, ele compartilhou aqui pra gente, eu vou acreditar na tua nota fiscal aí, Miro. Ontem, por curiosidade, eu comprei um maço de couve no mercado a R$ 2,99. Só de tributos, acredite, 21%, 0,63 centavos. Eu me senti roubado. Acho que quando implementaram essa nota que vem ali, a discriminação dos impostos, também foi um grande susto, né? Para todo mundo, mas já é uma informação, né? Você já sabe o que você está pagando, né, de imposto. Isso é o primeiro exemplo do cidadão contribuinte. Tá. Esse é o primeiro exemplo. Fora do Brasil, a maioria dos países que tributam sobre o consumo, eles fazem a tributação que a gente chama por fora. Ela é efetivamente por fora. Quem já teve a oportunidade de viajar e realizar alguma compra fora do Brasil, já passou pela situação que gera até um certo constrangimento de você olhar a etiqueta de uma peça de roupa e ver lá o que está um valor de 10 moedas do país. A hora que você vai para o caixa, você não paga 10, você paga 11, você paga 10,60, você paga 10,20. Por quê? Porque o tributo é cobrado por fora. Ou seja, o cidadão sabe que ele está comprando a mercadoria por 10 e pagando o tributo. O sistema adotado pelo Brasil no imposto sobre o consumo, no imposto principal sobre o consumo, que é o ICMS, é um imposto por dentro. Ele vem embutido no valor da mercadoria. Então nós não sabemos quanto tem efetivamente de carga tributária no pãozinho, no prato feito do trabalhador, no restaurante, no quilo que você vai comer no restaurante por quilo. Quais são os produtos mais tributados, os menos tributados? A gente não sabe se quando eu pego um transporte público eu estou pagando tributo. Se quando eu compro um produto supérfluo, uma maquiagem, um perfume, um relógio, se quando eu
parto para um consumo de um bem supérfluo, quanto eu estou pagando de tributo, se estou pagando mais ou menos. E nesse sentido, o exemplo do Ciro é fantástico. Eu, comprando couve, eu pago 21% de imposto, comprando alimento. Alimento. E quando eu compro um relógio? Né? É 25%? E se for 15%? Luz elétrica, Karina, é 25% na energia. O quilowatt que eu consumo é o mesmo que o meu irmão, que ganha 1/3, 1/10 do que eu, consome, ele paga o mesmo quilowatt. É essa a famosa regressividade. Tá. E a hora que eu colocar a CPMF em cima, a injustiça, o Miro vai ficar mais bravo ainda. E ele tem toda a razão. E ele tem razão. Bom, vamos torcer aí para que os caminhos sejam os mais produtivos para a nossa economia e os mais justos para os contribuintes, né? Eu agradeço muito pela tua participação aqui hoje. Esse papo daria para se estender aí por toda a tarde. Daqui a pouco a minha colega aqui do Isto é Dinheiro já vai ficar brava aqui comigo, que a gente já vai invadir o horário do próximo programa. Mas eu conversei aqui com Carlos Henrique Oliveira, ele que é doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social, aqui pela USP de São Paulo, e especialista também em Direito do Trabalho, com curso lá de especialização lá na Itália. Também está auxiliando aí nessas questões, nessas propostas da Associação Brasileira, né, de Advocacia Tributária. É professor, como vocês viram aqui, tem uma imensa capacidade de explicar essa situação aqui pra gente, por isso que ele está aqui, porque é um assunto polêmico, confuso, mas que aos pouquinhos a gente vai esclarecendo para a população, né? É isso mesmo, eu agradeço demais a oportunidade, foi muito enriquecedor e eu me sinto num ato de cidadania, compartilhando as angústias, as dúvidas, as questões com todos vocês. Agradeço demais, Karina, pelo convite. Agradeço demais ao Isto é ao Vivo pela oportunidade. Muito boa tarde. Muito boa tarde, super obrigada. A gente vai voltar a conversar com certeza mais lá para frente com todos esses especialistas, porque isso ainda vai ter pano para manga, né? São medidas aí do governo que vão continuar sendo discutidas e, é claro, o nosso jornalismo sempre vai acompanhar e também sempre vai receber as suas dúvidas, opiniões e perguntas para a gente conversar aqui com os nossos entrevistados. Bom, você sabe que além de todas essas notícias que a gente traz aqui no Isto é ao Vivo, primeira e segunda edição, a gente também tem muitos outros assuntos que são destaque no Brasil e no mundo, lá no nosso site, istoé.com.br e também nas nossas redes sociais. Dá só uma olhada. Marcos Pontes tem alta do hospital após um atendimento de emergência, de acordo com o Ministério. Alcolumbre diz que relator mudará parecer da reforma da Previdência para evitar que o texto volte à Câmara. O Ministério da Saúde antecipa a campanha de combate ao Aedes aegypti. Todos os dados aí estão lá na matéria do nosso site, que aliás eu trouxe até agora aqui no começo do programa como um destaque, mas que está lá no nosso site. Queria te chamar a atenção para esse relatório, muitos números do Brasil e também, é claro, a campanha de prevenção. E com o início dos saques do FGTS, a Caixa Econômica Federal estende o horário de atendimento amanhã e abre no sábado. Para saber mais sobre essas notícias, você já sabe, é só acessar lá o nosso site istoé.com.br. Quero agradecer pela companhia e participação de todo mundo que está por aqui. Eu vou dar um apanhado aqui nos comentários, porque é o seguinte, algumas pessoas comentaram sobre as notícias que a gente trouxe aqui no comecinho da edição. A Gisele está dando um oi, a Milton Gomes Júnior, São Paulo João, o pessoal que chegou depois, Fernando Rossiter, o Vanildo Vaz. A Lília Otani, ela comentou o seguinte sobre a questão dos parlamentares que tem auxílio. Parlamentares esquecem que nós, eleitores, estamos de olho neles. Vamos responder através do voto. O Vanildo concordou e disse que tem que diminuir os privilégios. Já a Benani Alves da Silva diz que não tinha que ter auxílio porque eles já ganham muito bem. É uma vergonha, enquanto muitos não têm onde morar. Simone está falando que o certo é cancelar os benefícios. Newton está chamando aqui Bolsonaro 2022. O Adjailton dos Santos está falando parabéns, presidente, pelo fogo amigo.
E também a Lilian comentou que também acha que o presidente e diretores da Vale sabiam do perigo das barragens e, portanto, a Vale tem que ser punida por décadas. Notícia que a gente trouxe, que está lá na nossa home também, sobre a decisão da CPI, que apurou as questões de Brumadinho, o rompimento da barragem em Brumadinho. Perguntas aqui do Miro que a gente conversou. Gilvan Justino está aqui de novo, muito obrigada. Mais comentários. Obrigada, Karina, pela possibilidade de trabalhar, da gente participar. Olha, o nosso jornalismo é feito com vocês. Eu que agradeço pela companhia e também pelas dúvidas aí, que é sempre importantíssimo esclarecer tudo para os nossos espectadores. Esse foi o Isto é ao Vivo, segunda edição dessa quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Semana acabando, mas amanhã ainda é sexta, então às 11 horas da manhã a gente está aqui de volta com outras informações e também, é claro, com a prévia da nossa revista, que já está saindo do forno. Vale lembrar que você pode acompanhar a nossa programação multiplataforma de várias maneiras. Lá na home, istoé.com.br, nas nossas redes sociais, acesse pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo YouTube. E lá também no Facebook e no YouTube você pode rever todos os nossos programas, as nossas entrevistas, que todos os nossos vídeos ficam lá sempre à tua disposição. Um excelente fim de dia para todos vocês. Fim de noite, né, para a Noêmia, que está lá longe, na Europa. Noêmia, eu não me lembro muito bem onde você está, mas eu vi que você deu boa noite por aqui, então ótimo fim de noite para vocês. E eu espero todos amanhã, 11 horas. Até lá. Isto é ao vivo, informação que vai até você.